Bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Vamos entender mais sobre a teoria geral das contribuições especiais. Qual a importância das contribuições ordinárias da Seguridade Social? Você sabe me dizer? Então, muita atenção, pois o professor Edivaldo Miller irá explicar tudo sobre este assunto. Bons estudos para você. Então, continuando, meus amigos e minhas amigas, a questão da interpretação dos parágrafos do artigo 195 do texto constitucional. Então, vamos lá. Estávamos no parágrafo 1º, trabalhando com a questão dos orçamentos diversos. Falamos o quê? Que esse parágrafo tem total pertinência com o princípio da unidade orçamentária. Só que hoje, nós temos 3 orçamentos, que são o orçamento dos poderes públicos da União, dos estados, do DF e dos municípios, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento, que é aquele orçamento que estabelece os investimentos, por exemplo, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. E estão pertinentes com esse dispositivo, dizendo o seguinte, o orçamento da Seguridade Social, as receitas da Seguridade Social, não constarão no orçamento da União. Por quê? Porque tem um orçamento próprio. Vejamos o parágrafo 5º. O parágrafo 5º é de nítida importância para o mundo dos concursos públicos. Perceba, o que ele diz? Que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a sua correspondente fonte de custeio. Isto é, acontecia muito no Brasil. O Brasil, ele tem a mania de criar benefício, Você vê, temos diversos benefícios previdenciários, em outros países não é assim, meus amigos, Por que não é assim? Porque lá tem poucos benefícios. Para o quê? Para manter o sistema de forma rígida, para manter o sistema com um cálculo autorial correto, para manter o sistema de forma justa. Mas aqui não. É muito fácil trazer benefícios com chapéu alheio. Então veja, esse dispositivo da Constituição foi muito bem empregado. Se for criado novo benefício, ou majorado esse benefício, ou estendido, veja que hoje temos todo tipo de auxílio. Auxílio funeral, auxílio doença, auxílio acidente. O que mais o Congresso Nacional faz é criar benefício, mas não pode sem a sua correspondente fonte de custeio. Então, o que acontece na prática? Alta carga tributária. Vai se criando benefício e a fonte de custeio é o quê? O aumento das contribuições existentes, elevando a alíquota ou criando uma nova contribuição. Agora perceba que esse dispositivo ele é interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é bem claro, é um dispositivo dirigido ao legislador, dizendo: o legislador não crie, não majore ou não estenda qualquer benefício da Seguridade Social sem a sua correspondente fonte de custeio. Veja o que diz o Supremo. Primeiro item: o destinatário exclusivo é o próprio legislador ordinário, no que se refere à criação, majoração ou extensão de outros benefícios ou serviços da Seguridade Social. Diz o Supremo também: refere-se apenas à Previdência Social, não se impõe ao regramento dos planos privados. Claro, os planos privados têm total liberdade, Vige no mundo dos planos privados a autonomia de vontade, a liberdade contratual, em regra. Claro que toda liberdade contratual é limitada, mas a regra é a autonomia de vontade, a regra é a liberdade. Ao contrário do plano público, que deve demonstrar claramente a sua fonte de custeio. Terceiro ponto que o STF fala: não se pode estender a aplicação de novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, ou seja, estender para todo mundo, porque a exigência constitucional de prévia estipulação da fonte de custeio total consiste em exigência operacional do sistema previdenciário, ou seja, exigência para que o sistema funcione, que
dada a realidade atuarial disponível, não pode ser ignorada. Portanto, não é possível, ou seja, a realidade atuarial é que o regime tem diversos déficits. Por quê? Esse déficit, exatamente porque muitos benefícios, né? Muitos benefícios previdenciários e também muitos rombos na Previdência, né? Há muita corrupção. Isso aí também dificulta. Portanto, não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da dotação orçamentária exigida. Assim, salvo disposição legislativa expressa que atenda à prévia indicação da fonte de custeio, ou seja, a prévia indicação do custeio tem que ser antes da criação, majoração ou extensão do benefício. O benefício previdenciário deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão. Isto é, a data em que o benefício irá realmente viger, né, para que o cálculo esteja atualizado. Ok? Vejamos aí outro dispositivo importante do texto constitucional. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, continuando a interpretação dos parágrafos do artigo 195 da Saúde, Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Por conseguinte, a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida. É isso que está disciplinado no artigo 195, parágrafo 2º e parágrafo 10º. O que é que ele está falando? Veja, o orçamento da Seguridade Social deve observar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser observada pela Lei Orçamentária Anual, que traz o orçamento da Seguridade Social. Tal como a Lei de Diretrizes Orçamentárias também deve observar o Plano Plurianual. Ademais, aqui fala que a transferência de recursos dos entes maiores para os entes menores, e assim fala o mundo dos concursos públicos, apesar de termos na nossa Constituição o princípio federativo, não é? A União transfere recursos para os estados transferem recursos para os municípios. Tem que ser observada a contrapartida, né? O que é que o município vai estabelecer em troca desses recursos. Isso é importante para que o sistema se mantenha de forma rígida e saudável. Vejamos um dispositivo fundamental para o mundo dos concursos: a imunidade tributária para as entidades de assistência social. Veja que a Constituição, no artigo 195, parágrafo 7º, que passamos a trabalhar agora, traz uma falsa isenção. Diz o artigo 195, parágrafo 7º, são isentas da contribuição para a Seguridade Social as entidades de beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Veja que o caso, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é caso, não é hipótese de isenção, mas sim hipótese de imunidade tributária, porque a distinção entre imunidade e isenção é exatamente que a isenção ela tem fundamento infraconstitucional, já a imunidade tem fundamento constitucional, tem base na Constituição. A imunidade decorre diretamente da Constituição, já a isenção decorre da lei infraconstitucional. Então, como aqui foi estabelecido no texto constitucional, não é caso de isenção. Dito isso, é importante você verificar que esse tipo de imunidade é a chamada imunidade condicionada. O que quer dizer isso? Imunidade condicionada quer dizer que se deve atender aos requisitos estabelecidos em lei, no caso, para que a entidade de assistência social possa usufruir desta exoneração tributária, possa usufruir
desse incentivo fiscal. Então veja que se é imunidade tributária e deve observar os requisitos em lei, também se deve observar, obedecer o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é lei complementar. É uma lei materialmente complementar. Hoje o CTN foi recepcionado assim pelo texto constitucional. Então veja que para se atender, para se considerar uma entidade de assistência social, também deve-se observar os requisitos do artigo 14 do CTN. Outro ponto fundamental é a questão do certificado. Veja que, se é uma imunidade condicionada, tem que observar os requisitos em lei. E a lei obriga a ter o certificado de entidade beneficente de assistência social. E esse certificado, para se obter esse certificado, tem que atender às condições exigidas em lei. Atendendo às condições exigidas em lei, a entidade pode usufruir do benefício. Veja que aqui é fundamental você entender que a autoridade fiscal não pode negar a imunidade tributária caso a entidade de assistência social atenda os requisitos para ter o certificado. Então, se a entidade atende os requisitos, não pode de forma desarrazoada a autoridade fiscal negar a imunidade tributária. Aqui, nesse caso, a autoridade fiscal exerce uma atividade vinculada. Obedecidos os requisitos em lei, a entidade tem o direito ao certificado e, por conseguinte, tem direito à imunidade tributária. Por sua vez, é importante você entender a questão da renovação do certificado. Nilo, a entidade de assistência social já é imune. É necessário que, de tempos em tempos, ela prove novamente que atende aos requisitos estabelecidos em lei? É claro que sim, porque a imunidade é condicionada. Então, é possível a renovação periódica do certificado. E nesse momento, a entidade de assistência social tem que provar novamente que atende aos requisitos estabelecidos em lei. Ou seja, a imunidade aqui é por prazo determinado. Não é ad infinito. Ou seja, não vai ter por tempo indeterminado, até porque ela pode ser descaracterizada. Ou seja, iniciou como uma entidade de assistência social e se tornou uma entidade de pilantropia. Só tem pilantra, então não vai ter mais direito a renovar o certificado. E isso é possível. O que eu quero dizer é que a imunidade não é ad infinito. A entidade pode vir a ter que provar de tempo em tempo, ou de tempos em tempos, que obedece os requisitos estabelecidos em lei para poder usufruir da imunidade. Um abraço e até daqui a pouco. Continue nos acompanhando, pois este tema tributos em espécie ainda não acabou. Teste seus conhecimentos do quiz e se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu orientador. Até mais.